With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 20 do Receios do Além. E chegamos ao nosso último episódio do ano. Eu desejo um feliz ano novo para todos vocês que ouvem aqui o podcast. Espero que vocês estejam curtindo esses episódios aqui que eu faço no Relatos do Além, aqui com os Oucas. Para mim é uma participação muito especial num podcast que eu gosto muito. E eu espero ter conseguido contribuir um pouco aqui para o podcast, para ter mais episódios durante a semana. E galera, enviem seus relatos para o receisdoalém@gmail.com. Bora para o episódio de hoje. Relato: Amigos Imaginários. A pessoa preferiu não se identificar. Olá, para essa história em específico, não vou me identificar, porque outra pessoa envolvida pode também acompanhar o podcast e pode não gostar de ser citada. Eu tinha um amigo quando tinha 12 anos, mais ou menos. Faz muito tempo e não lembro exatamente o ano. Esse amigo era bem extrovertido e por qualquer coisa arrumava uma briga, mas sempre nos dávamos bem. Ele morava perto da escola onde estudávamos, enquanto eu morava bem mais longe, coisa de quase 2 quilômetros. Certo dia eu estava em casa à tarde, estudávamos de manhã, e ele chegou apreensivo, segurando um relógio de pulso na mão. Parecia falar com o relógio. Quando o vi, perguntei o que ele estava fazendo ali, já que nem havíamos marcado nada. Ele só repetia que fulano, não consigo lembrar o nome, mas era algo comum, tipo João, ia matá-lo. Eu não estava entendendo nada e perguntei de quem ele estava falando. Ele mencionou mais 2 nomes, também nomes comuns, dizendo que eles haviam brigado e que fulano iria matá-lo. Os nomes que ele mencionou nunca tinham sido citados antes por ele para mim. E então, o que eu já estava desconfiado se confirmou. Ele estava realmente falando com o relógio. Perguntei de onde eram essas pessoas, e foi aí que ele disse que só ele podia vê-las. Eram amigos imaginários. Se isso está parecendo estranho para você que está ouvindo, imagina para mim, com 12 anos, quase 20 anos atrás. Lembrando que ele nunca havia agido fora do normal durante o tempo em que nos conhecíamos, muito menos falado sobre ter amigos imaginários. Ele então disse que não sabia o que fazer, porque, por causa de uma brincadeira, um dos amigos imaginários iria matá-lo. Ele explicava que, com o relógio, conseguia falar com todos os 3, e que um deles havia pedido para que ele viesse pedir ajuda a mim. Eu realmente estava achando que era algum tipo de brincadeira estranha. Não lembro se minha mãe estava em casa, mas acredito que fiquei falando com ele todo o tempo na frente da minha casa. Aconteceu que o assunto não rendeu muito. Eu tentava perguntar mais sobre os amigos imaginários e sobre a origem do relógio, mas pouco depois ele disse que iria embora porque o tal amigo não faria mais nada contra ele. Não consigo lembrar se ele foi para a escola no dia seguinte, mas lembro que, quando falei sobre o ocorrido, ele disse que não se lembrava de nada e que, de qualquer forma, estava tudo bem. Vale mencionar que minha casa ficava a quase 2 quilômetros da escola, enquanto ele morava apenas 2 quarteirões de distância. Até hoje não consigo entender exatamente o que aconteceu. Esse amigo e eu fomos perdendo contato aos poucos, depois que paramos de estudar na mesma sala de aula. Até onde eu sei, ele está bem. Bem, essa foi a história.
Tenho outras que, com certeza, mandarei depois. Um cheiro para você, Fernando. Adoro seu trabalho e acompanho sempre que posso. Um grande abraço para você, muito obrigado por esse relato. Eu já vi diversos relatos envolvendo amigos imaginários que de fato existiam, né? No caso, poderiam ser entidades ali que alguma criança estava falando na hora e consideravam um amigo até. Alguns eram assustadores, inclusive, faziam coisas erradas, coisas estranhas. Outros já eram mais companheiros e a princípio não pareciam querer nada de mal com a criança, mas de qualquer forma é muito assustador imaginar que ele tinha 3 amigos imaginários, né? E um deles disse que queria matar ele. Com certeza não era uma coisa boa para falar esse tipo de coisa. Mas o que mais me chamou a atenção foi essa questão do relógio. O que tem a ver esse relógio com esses 3 amigos imaginários dele? Será que eram entidades ligadas àquele objeto? Porque pelos relatos que a gente ouve aqui, a gente sabe que existem muitas entidades que são ligadas às vezes a locais, outras a objetos e etc, né? Por aí vai. Será que esse relógio que ele estava usando tinha alguma relação com essas 3 almas aí? E por que depois ele não lembrou de nada, né? Você chegou a comentar e ele disse que não lembrava, mas estava tudo bem. Enfim, um negócio bem estranho. E o próximo relato se chama Urna, enviado pela Ieda. Olá, Zoucas. Meu nome é Ieda. Estou maratonando /viciada em seu podcast e quero contar também alguns relatos que já aconteceram comigo e com a minha família. Bom, sou do interior de Minas Gerais, de uma cidade chamada Mutum, que faz divisa com o Espírito Santo. Em 2015, eu morava em BH com a minha tia para estudar, enquanto minha família continuava em Mutum. Foi uma época bem conturbada espiritualmente falando. A captação de água da cidade nessa época estava contaminada pelo esgoto. Então, os meus pais começaram a buscar água para consumo na roça, na casa do meu avô. Eles enchiam litros de água e levavam para casa, colocando esses litros cheios enfileirados, um ao lado do outro na varanda. Um belo dia, após fazerem isso, os litros começaram a andar sozinhos. Meu pai, minha irmã e minha mãe presenciaram isso. É importante frisar que eles estavam cheios de água e que não ventava naquele dia. Meu pai voltou, colocou os litros no lugar, e isso aconteceu umas 2 vezes, até que ele bravo chutou e xingou. No momento, os litros pararam. Eles foram dormir, começaram a adormecer, quando viram algo parecido com pedrinhas sendo jogadas no telhado, e o barulho não cessava. Quando esse som finalmente parou, começou um barulho na parede lateral da casa, como se alguém estivesse andando pela parede, correndo para lá e para cá. Disseram que o barulho era muito alto. A casa deles é de telha e não tem forro, o que faz com que qualquer som se espalhe perfeitamente entre os cômodos. A casa é pequena, são 2 quartos, um ao lado do outro, e a porta do quarto da minha irmã é de correr. Após esses barulhos cessarem, a porta de correr do quarto dela se abriu com tudo. Ela é de madeira pesada e estava fechada no momento. A sala de TV e a sala de jantar são divididas por uma meia parede, com uma estante de mármore vazada, onde é possível ver de um cômodo ao outro perfeitamente. Estavam todos na sala vendo TV, quando do nada uma cadeira começou a se arrastar pela sala de jantar. Meu pai foi e colocou-a no lugar novamente, mas ela voltou a se arrastar, afastando-se lentamente da mesa, como se alguém a estivesse puxando. Só parou após minha mãe repreender. O quintal dessa casa é muito grande. No centro, em direção à lateral, tem um pé de manga enorme. No canto ficava uma casinha de cachorro. Na época tínhamos um cachorrinho que sempre latia muito à noite para esse pé de manga, olhando para cima, como se estivesse repreendendo algo lá em cima. Um dia, ele latia com mais intensidade ainda, e minha família foi ver o que era. Do nada, o cachorro foi jogado de costas no chão, com a barriga para cima, e começou a chorar muito, gritando e se contorcendo, como se algo estivesse batendo nele. Meu pai correu, pegou o cachorro, mas ele não parava de tremer e chorar. Foi muito ataque espiritual, um atrás do outro. Geralmente, quando essas manifestações aconteciam lá em Mutum, na mesma noite eu tinha paralisia do sono em BH. Era tão frequente que, por fim, aprendi a controlar a paralisia, me acalmando e orando até passar. O muro da frente dessa casa tem uma parte mais baixa. Minha mãe varria o quintal todo dia cedo, e diariamente nessa região mais baixa do muro havia uma pena de galinha d'Angola.
Uma única pena todos os dias. Detalhe: essa casa fica no centro da cidade e não há nenhum morador por perto que tenha galinhas. Apenas gatos e cachorros. Meu pai tinha um sonho muito recorrente, no qual uma mula preta de olhos vermelhos o perseguia furiosamente pela rua de casa, tentando matá-lo a todo custo. Ele sempre ficava muito perturbado com isso. Minha família começou então a orar o rosário na mesa de casa todos os dias antes de dormir. Acontecia de tudo para que a oração não fosse adiante. Batidas na porta, na janela, na parede e até pancadas fortes no teto, como se alguém estivesse tentando arrancá-lo. Poeira caía do teto e minha família tossia muito por causa disso, quase sem conseguir orar. Em uma madrugada, o meu pai acordou com muito barulho no quintal. Ele dizia que parecia haver uma batalha lá fora. Algo em cima do pé de manga se retorcia, estalava e quebrava galhos. Era possível ouvir sons de batidas e barulhos, como os de espadas se chocando. Ele tentou acordar a minha mãe, mas ela estava em sono profundo e não despertou. Meu pai orava muito a São Miguel Arcanjo, pedindo a ele que lutasse as batalhas que ele não podia enfrentar. Vale frisar que um primo meu, que mexia com coisas erradas, queria fazer sociedade com meu pai na época. Como meu pai não quis, por medo de se envolver nessas coisas, esse primo ficou ressentido. A mãe desse primo ia todos os dias para frente da casa dos meus pais. Sentava na calçada e ficava lá por horas, apenas olhando. Minha mãe, muito católica, já havia buscado ajuda na igreja, e até um padre chegou a ir na casa para orar, mas nada resolvia. Então, ela procurou um benzedor na cidade. Esse benzedor também fazia outros tipos de magia. Ele preparou uma infusão de folhas e pediu para que ela passasse na casa. Ele revelou que havia sido feito um trabalho para acabar com a nossa família. Há muitos outros relatos, mas acho que aqui já escrevi demais por agora. Quando lembrar de mais detalhes ou outros acontecimentos, volto para contar. Obrigada, Zoucas. Adoro o seu trabalho. Acabou que ela mandou um e-mail falando aqui com Zoucas, né? Mas como ela mandou por texto aqui pro Receios do Além, eu tô lendo. Então, Ida, muito obrigado pelo seu relato. Achei ele bem assustador por tudo que aconteceu na sua casa. E confesso que ver coisas se mexendo sozinhas, assim, como nas primeiras situações que você contou, para mim é mais assustador até que ver qualquer coisa. Porque coisas físicas mexendo demandam uma energia forte dessa entidade que estava aí na sua casa. Achei interessante a parte que seu pai ouviu uma batalha, né, de espadas e coisas do tipo. Será que nessa região onde sua casa foi construída não houve alguma guerra, onde muitas pessoas morreram? E aí tem essa energia aí pesada na sua casa. No mais, outra coisa que eu achei também relevante foi o pé de manga, porque foram algumas situações envolvendo ele, né? E parecia que alguma coisa aconteceu aí nesse pé de manga que tem relação com esses ataques espirituais que vocês sofriam. Agora vamos para o relato Mulher-Aranha. A pessoa preferiu também não se identificar. Olá, Fernando. Gosto muito do seu podcast e sempre ouço a caminho do trabalho. Improvisei esse título, mas se quiser mudar, a decisão é sua. Prefiro não me identificar. Sou de uma cidade do interior de São Paulo e meu relato é sobre uma experiência de paralisia do sono bem recente que aconteceu este ano. Diferente dos relatos que mandam para você, minha família não tem esse histórico de espiritualidade aflorada, muito menos eu. Nunca acreditei muito nessas histórias, porém eu não duvido que realmente sejam reais. Desde criança, sempre que eu via filmes de terror ou vídeos do tipo, por um bom tempo à noite, eu começava a escutar muitos barulhos estranhos, como batidas em armário, às vezes até vozes bem distantes. Mas nunca liguei porque sempre achei que eram ilusões que meu cérebro criava, depois de assistir esses conteúdos. Nesse dia, quase na hora habitual de eu ir dormir, decidi assistir uns vídeos de histórias de terror, creepypasta e etc. Depois disso fui me deitar e comecei a dormir. Porém, acordei ouvindo barulhos de batida na porta do armário. Eu não conseguia me mexer, nada no meu corpo, só os olhos. Quando olhei em direção ao armário, vi uma figura andando em 4 patas, com um vestido branco e rasgado, cabelos pretos e longos, e uma boca com muitos dentes afiados. Ela olhava para mim com olhos vermelhos. Eu comecei a tremer e essa mulher bestial começou a andar devagar, fazendo uns sons muito estranhos.
Eu estava em choque, não estava raciocinando direito na hora. Eu não sabia se estava acordado ou se era um sonho, só que chegou uma hora em que ela desapareceu, mas eu ainda estava com os olhos abertos e o corpo imóvel. Foi quando senti bem de perto uma respiração quente, e quando olhei, a criatura estava ao lado da minha cama, preparada para dar o bote. Foi então que comecei a ouvir o despertador. A criatura sumiu e eu levantei muito rápido da cama, tentando entender o que tinha sido aquilo. Só que não deu tempo nem de pensar, porque eu estava quase perdendo a hora de pegar o ponto de ônibus para ir trabalhar. Então fui correndo me arrumar. A história é essa. Na hora eu fiquei muito assustado. Nunca tinha passado por uma paralisia do sono antes. Então decidi compartilhar com você essa história. Obrigado por se dedicar tanto nesse podcast incrível que você produz. Desculpe os erros de pontuação. Tamo junto, forte abraço. Um grande abraço para você também. Muito obrigado pelo seu relato. Na questão de paralisia do sono tem as duas hipóteses, né? A hipótese de que seja de fato uma ilusão que você teve ali durante a paralisia do sono. Isso acontece mesmo, a gente às vezes acaba até acordando um pouco, né? O corpo não se mexe, mas a gente está vendo tudo. E coisas que a gente estava vendo durante o sonho começam a aparecer na realidade. Mas tem também a hipótese de ter sido algo sobrenatural mesmo. Eu fiquei curioso para entender por que era a Mulher-Aranha. Talvez pelas características que você tenha dito realmente lembra uma aranha, mas ela era de fato meio mulher e meio aranha? Muita gente possivelmente tem aracnofobia ouvindo esse episódio, e só de pensar em alguma coisa misturando uma aranha com uma pessoa assustadora deve dar um arrepio. Pior foi aquilo ali do seu lado, né, querendo dar o bote, você sentindo aquela respiração. Aí sim que deve ter dado mais medo ainda. E, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desejo novamente um feliz ano novo para todo mundo que ouve aqui o podcast. Peço também que vocês enviem seus relatos para o e-mail receisdoalém@gmail.com. Visitem também o Receios Obscuros. Toda vez que estiver saindo um episódio aqui no Receios do Além, vai estar saindo também no Receios Obscuros na segunda-feira de manhã. Agora temos 2 episódios lá no meu podcast, esse de segunda de manhã e um quinta de manhã também. Um beijo a todos e até o próximo episódio.